Oi gente, graça e paz, estamos nós aqui para o segundo vídeo de hoje do canal Spirits. Eu agradeço a todos porque eu tenho certeza que todos já ouviram e viram o primeiro vídeo, já agradeceram a Jesus Cristo, já foram para o seu lugar secreto, já oraram, pediram discernimento a Ele para que a palavra que eu trouxe não seja a minha palavra, mas seja a palavra de Jesus Cristo. Amém? A palavra de Jesus Cristo. Bom, agora eu vou trazer o segundo vídeo com a palavra que está em segunda carta aos Coríntios, Gálatas, desculpa, capítulo, eu estou com o 2 Coríntios na cabeça, Gálatas capítulo 2, eu vou ler do versículo 16 até o versículo 21, amém? Então vamos lá, Gálatas capítulo 2, do versículo 16 até o 21, amém? Gálatas 2, do versículo 16 ao 21. Seguindo aquilo que o Espírito Santo me trouxe, o primeiro vídeo fala sobre a palavra que nós devemos seguir. Paulo deixa bem claro que nós não devemos receber nada de parte humana. Por quê? Porque está distorcendo tudo. Nós não podemos viver aquilo que temos ouvido, porque muitas vezes distorce absolutamente tudo. E agora nós vamos para Gálatas capítulo 2, versículos 16 ao 21, onde Paulo segue falando sobre algumas coisas muito importantes, amém? Para você que não viu o vídeo ainda o primeiro, então veja lá o primeiro, e se você está passando pela primeira vez, não viu o primeiro ainda, está vendo o segundo, inscreva-se no canal e descubra tantas coisas importantes para a sua vida com Jesus Cristo, amém? Então vamos lá. Gálatas 2, 16 a 21 diz assim, ó. E no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência à lei. Vou dar uma parada aqui só para falar uma coisa em relação à lei. Nós ouvimos muitos líderes, praticamente 99,9%, pregando o Antigo Testamento, falando dos mandamentos, falando de lei, querendo deixar claro que Jesus faz parte de tudo isso. Não, Jesus não faz parte disso. Jesus nos livrou disso. Tanto das leis quanto dos mandamentos. Ele nos livrou. Por isso aqui Paulo deixa bem claro, olha. É declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. E lembra lá quando eu falei no primeiro vídeo sobre a questão da religião judaica? O judeu, a gente vê muito líder, muito pastor usando trajes de judeu. De onde tiraram isso? De onde eles tiraram que a religião judaica faz parte da nossa vida com Jesus? De onde esses elementos de vestimenta da religião judaica faz parte da nossa vida com Jesus? Não existe isso. A gente vê aí em vários ministérios, Universal, várias igrejas aí colocando kippah, colocando aquele lenção de judeu, roupa de judeu. Gente, não tem nada a ver conosco. Por isso Paulo deixou bem claro, não tem nada a ver com a religião judaica. As pessoas inventam. É a mesma coisa quando eu falo assim, as pessoas vão lá, os crentes vão fazer excursão para Israel. Aí chega lá em Jerusalém, eles vão no Muro das Lamentações. Gente, desde quando o Muro das Lamentações é algo de Deus para nós? Você sabe o que é o Muro das Lamentações? O Muro das Lamentações é onde o judeu vai orar e agradecer por aquilo que tem recebido até de pior. De doença, de tragédia na família. Para com isso. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Olha só o que Paulo está dizendo aqui. Não somos, de maneira nenhuma, declarados justos se não for por Cristo Jesus. Não devemos ser obedientes a lei nenhuma. Porque isso não nos leva a Cristo Jesus. Não nos leva a Deus. Mas se a busca da justiça por meio de Cristo
nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nosso pecado? Olha só o que Paulo falou aqui. Então, se a busca pela justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nosso pecado? Claro que não. Se vivêssemos as leis, os mandamentos, haveriam muito mais pecados do que depois de Jesus Cristo. Só existe pecado pós Jesus Cristo porque o homem, na sua maldade, na sua ganância e no seu ego e na sua vida para com o diabo, porque o diabo desvia as pessoas, acha que devemos continuar abençoando a lei judaica, vivendo lei, vivendo mandamentos. E Paulo quebra isso tudo, não só nesse texto, tá? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, leia esse texto e você vai entender, vai abrir um clarão na sua mente e você vai entender um monte de coisa. De maneira nenhuma, tá falando aqui, né, que isso torna Cristo responsável por nosso pecado. De maneira nenhuma. Se, pois, reconstruo o antigo sistema da lei que já destruí, então faço de mim mesmo o transgressor da lei. Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. A lei. Por que Jesus veio e nos libertou da lei e dos mandamentos? Porque a lei nos condenava a uma vida de pecados, a uma vida horrível, de mentiras, de pecados. Pois, quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou, como eu já li. Portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Olha só. Agora, como é importante isso que eu vou ler aqui, que está no versículo 18. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que eu sempre falo para vocês aqui no vídeo, olha, nós temos que tomar posse da palavra que diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é isso que Paulo fala, olha, eu morri para a lei. Eu morri. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha que importante isso. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Gente, Paulo é bem claro na sua palavra. Paulo está sendo bem claro na sua palavra. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E do que valeria a morte de Jesus por nós, se vivêssemos ainda à mercê da lei e dos mandamentos? Das leis e dos mandamentos? Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Se os mandamentos e as leis nos fizessem chegar a Deus o Pai, Cristo não precisaria ter morrido e nós não conheceríamos o texto que está em João 3,16, onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Você entende? Está entendendo o sentido da palavra que Paulo nos traz? E é essa palavra que Jesus disse, olha, se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Qual é a verdade? Não mais a vivência das leis, não mais a vivência de mandamentos, porque isso não nos faz justos, não nos faz verdadeiramente pessoas que vivem Jesus Cristo. Nos tornam pessoas ruins, nos tornam pessoas más.
Se mesmo conhecendo Cristo nós já somos ruins e maus, pecadores e falhos, imagina sem Ele. Imagina se Ele não tivesse vindo para morrer e ressuscitar por nós. Como estaria essa humanidade? Muito pior do que hoje. E a humanidade hoje só está pior porque não aceitou viver para Jesus Cristo. Não aceitou o amor de Deus. Não aceitou o que Jesus falou como seu segundo mandamento. Amai ao próximo como eu vos amei. O mundo vive essa perturbação porque o ser humano faz essa perturbação existir. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se a lei me fizesse justo perante Deus, do que valeria Jesus ter morrido? Então creia, meu querido. Busque viver para Jesus Cristo, viver em Jesus Cristo, não viver para o seu ministério, não viver para o seu pastor, não viver para o seu eu mesmo. Não viver para ouvir aquilo que vai acariciar o seu ego. É como eu ouço de pessoas, olha, você aprendeu desse jeito, mas eu vivo outra coisa, então eu vou... Não existe isso. A palavra é uma só. O amor é um só. Mas se você não tomar posse da palavra que diz, não vive, que Paulo falou aqui, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, você nunca seguirá o caminho que leva a Deus o Pai. Você nunca encontrará o caminho para ser justo para com Deus. Porque do que adianta você ser justo perante ao homem? Você fazer alguma coisa para o homem, para o ministério, sendo que no grande dia você pode ouvir, afaste de mim, pois eu não te conheço. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pense nisso. Gálatas, capítulo 2, versículo 16 ao 21, leia todo ele. Vai para o seu lugar secreto e fala com o Espírito Santo, que ele vai te dar discernimento e vai te dar certeza daquilo que temos pregado. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos, graças e paz. Muito obrigado por ter essa paciência de poder ver e ouvir este segundo vídeo. Essas palavras que foram trazidas no primeiro e no segundo vídeo hoje são muito importantes. Porque eu tenho certeza que muitos que vão ver hoje vão até me julgar, mas depois vão entender o que eu estou dizendo. Porque não é o Emerson, não é teologia, não é o meu contexto. É palavra, mesmo distorcida, é a palavra, porque se o Espírito Santo me trouxe aqui para falar sobre essa palavra, é porque é verdade. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos, graça e paz. Olha, um ótimo final de sábado, um ótimo domingo para quem ficar em casa, porque amanhã eu e minha esposa trabalhamos. Mas é isso. Deus abençoe a todos, graça e paz, e até o próximo vídeo, que pode ser daqui um dia, 2, não sei quando, porque afinal de contas agora não temos dia estipulado. É o dia que o Espírito Santo fala, filho, vai e prega. Fala sobre a verdade, fala sobre Jesus Cristo. Amém? É isso aí. Deus abençoe a todos, graça e paz, e valeu. Até mais. Muito obrigado. Tchau.